Fachou que consegue encarar combate de verdade, princesa. A voz do sargento Voss rasgou o ar da manhã em Fort Meridian, no exato momento em que seu punho acertou o maxilar da soldado Alexis Kane, durante o treinamento de combate corpo a corpo. O estalo ecoou pelo campo de instrução empoeirado, quando ela bateu forte no chão com sangue escorrendo do lábio rachado. Fica no chão, no lugar que te pertence. Ele zombou suas botas de combate a poucos centímetros do rosto dela, enquanto os outros recrutas observavam em silêncio, atônito. Mas o que Voss não sabia era que em 7 minutos, 4 coronéis chegariam à instalação de treinamento e seus 15 anos de carreira militar acabariam antes do almoço. Antes de continuarmos, diga de onde você está nos acompanhando. E se esta história te toca, certifique-se de se inscrever porque amanhã reservei algo especial para você. A soldado Alexis Kane ficou imóvel por exatamente 3 segundos. O corpo esguio desabado na areia de nevada, os cabelos escuros escapando debaixo do capacete de treinamento. Para todos que observavam, ela parecia apenas mais uma recruta que mordeu mais do que podia mastigar. O sol da manhã castigava o campo de treinamento Charlie em Fort Meridian, onde a Companhia Delta realizava sua avaliação semanal de prontidão de combate. 32 recrutas estavam em formação. Os rostos uma mistura de choque e silêncio desconfortável, ao presenciarem o que parecia ser força excessiva durante um exercício de rotina. O sargento Voss pairava sobre a soldado caída, o peito barril arfando de esforço e satisfação. Com 6 pés e 3 polegadas braços como troncos de árvore e um semblante permanentemente carrancudo, ele havia construído a reputação de quebrar recrutas que achavam que eram mais duros do que realmente eram. Por 3 anos consecutivos, fora o principal instrutor de combate no programa de treinamento de infantaria avançada de Fort Meridian, e seus métodos eram lendários pela brutalidade. Os outros instrutores o chamavam de um martelo, porque ele acreditava que todo problema parecia um prego que precisava ser martelado até submeter-se. É isso que acontece quando menininhas tentam brincar de soldado. Voss anunciou a formação, a voz gotejando desprezo. Talvez as conexões do papai tenham te feito passar pelo treinamento básico, Caim, mas aqui no exército de verdade, nós separamos os lutadores dos farsantes. Vários recrutas se mexeram desconfortáveis, sabendo que estavam testemunhando algo que cruzava a linha entre treinamento duro e abuso, mas nenhum ousou se manifestar contra um sargento com a reputação de Voss. Alexis ergueu-se do chão lentamente, limpando o sangue da boca com as costas da mão. Mal chegava a Moon 68M com aquele tipo de presença silenciosa que a maioria ignora a informação. Nas 8 semanas anteriores de treinamento, mantivera pontuações perfeitas em tiro, consciência tática e aptidão física. Ainda assim, carregava-se com uma modéstia tão discreta que até seus colegas mal notavam suas conquistas. Nunca se gabava, nunca chamava a atenção para si, e sempre se voluntariava para as tarefas mais difíceis sem reclamar. Algum problema com a sua audição, recruta Voss aproximou-se o rosto a poucos centímetros do dela. Eu disse: fica no chão. Isso não é brincadeira para menininhas que acham que podem se fantasiar de uniforme do exército. O hálito dele cheirava a café requentado e cigarros quando a agarrou pela frente do colete de treinamento, erguendo-a um pouco do chão. Seu papai pode até ser algum figurão que mexeu os pauzinhos para te colocar aqui, mas o papai não está aqui para te proteger agora. Os outros recrutas observavam com crescente desconforto, enquanto a situação saía dos parâmetros normais do treinamento. O soldado Marcus Thompson. Um garoto de fazenda de Iowa, mais tarde recordou ter sentido o estômago embrulhar ao ver Voss humilhar deliberadamente Kane diante de toda a companhia. A gente sabia que tinha algo errado, disse ele. Instrutores são para ser duros, mas isso parecia diferente. Parecia pessoal e cruel. Alexis sustentou o olhar de Voss com olhos castanhos firmes, que não mostravam medo, nem raiva, nem surpresa, como se estivesse esperando por aquele momento, talvez até se preparando para ele. Não, senhor.
respondeu baixinho, quase num sussurro. Minha audição está ótima. Havia algo no tom dela, uma calma controlada que soava estranhamente deslocada em alguém que acabara de ser atingida por um superior. Então desce e me dá 50 flexões, ordenou Voss, finalmente soltando o colete. E enquanto estiver aí embaixo, pensa se você realmente pertence ao meu exército. Ele se virou para se dirigir ao restante da formação, claramente saboreando a dinâmica de poder que acabara de estabelecer. Que isto sirva de lição para todos vocês. O inimigo não vai se importar com os seus sentimentos. O inimigo não vai pegar leve com você só porque é pequeno, fraco ou acha que merece tratamento especial. Enquanto Alexis descia para a posição de flexão, nenhum dos observadores percebeu o pequeno dispositivo preso ao cinto dela, começando a piscar em vermelho. Era quase invisível sob o equipamento, uma minúscula luz indicadora, ativada no exato momento em que o punho de Voss atingiu seu maxilar. O dispositivo era criptografado em nível militar e conectado a uma rede que monitorava os sinais vitais e a localização de determinados indivíduos de alto valor 24 horas por dia. A cerca de 5 quilômetros dali, no Centro de Comunicações Seguras do Quartel-General de Comando de Fort Meridian, um alerta de prioridade piscou simultaneamente em várias telas. A sargento técnica Linda Rodrigues, responsável pelo monitoramento do tráfego de comunicações durante seu turno de rotina, encarou a tela em descrença. O código do alerta era algo que ela nunca tinha visto em seus 8 anos de serviço, uma classificação tão alta que automaticamente acionava protocolos reservados apenas para as situações mais críticas. Senhora, ela chamou pela supervisora, a subtenente Patricia Holloway, a voz tensa de confusão. Estou vendo um alerta código 7 vindo do campo de treinamento Charlie. O sistema está mostrando... Isso não pode estar certo. Suas mãos tremiam levemente enquanto lia as informações que apareciam na tela. Um alerta código 7 significava que alguém com credencial de segurança de nível máximo estava em perigo físico imediato, o tipo de autorização que apenas um punhado de pessoas em toda a estrutura militar possuía. A subtenente Holloway correu até o terminal de Rodrigues, o rosto empalidecendo conforme lia os detalhes do alerta. Sem hesitar, pegou o telefone vermelho que conectava diretamente ao gabinete do comandante da base. Senhor, temos uma situação, disse assim que o general Harrison atendeu. Estamos registrando um alerta código 7 em uma de nossas áreas de treinamento. Segundo o sistema, alguém com credencial de nível 9 está sob agressão física neste momento. A resposta do general foi imediata e decisiva, Isolene. Essa área de treinamento. Ninguém entra ou sai. Estou acionando a equipe de resposta agora. Em menos de 90 segundos, 4 coronéis estavam correndo por Fort Meridian, em veículos sem identificação destino, o campo de treinamento Charlie, onde um sargento estava prestes a descobrir que a recruta quieta que acabara de agredir era alguém que ele jamais deveria ter tocado. Enquanto isso, Alexis Kane continuava suas flexões na areia de nevada, os lábios ainda sangrando, mas os olhos fixos no chão, sem demonstrar o menor sinal da tempestade que se aproximava da carreira do sargento Derek Voss. A soldado Alexis Kane havia sido designada para a Companhia Delta em Fort Meridian 8 semanas antes, chegando em um ônibus de transporte com outros 23 recrutas numa terça-feira escaldante de agosto. Desde o momento em que desceu do veículo, ela conseguiu algo notável em um ambiente militar. Projetado para examinar cada detalhe, tornou-se praticamente invisível. Com 24 anos, Alexis possuía aquele tipo de aparência comum que lhe permitia misturar-se perfeitamente em qualquer formação. Seu cabelo castanho avermelhado, sempre mantido no comprimento regulamentar, preso em um coque simples que nunca chamava a atenção de oficiais e inspetores. Seu uniforme estava perpetuamente impecável, as botas polidas, até refletirem como espelhos, e o equipamento mantido com cuidado meticuloso, que demonstrava profundo respeito pelos padrões militares. Ainda assim, apesar de sua adesão impecável ao protocolo, ela conseguia evitar qualquer destaque que despertasse escrutínio.
Os outros recrutas a apelidaram de fantasma na segunda semana de treinamento, não por zombaria, mas por genuína perplexidade diante de sua habilidade em se destacar sem ser notada. A soldado Jennifer Walsh, companheira de beliche desde o início mais tarde, descreveu o fenômeno. Alexis tirava nota perfeita em todas as provas, completava cada desafio físico e se voluntariava para as tarefas mais difíceis, mas de alguma forma, os instrutores nunca pareciam realmente vê-la. Era como se ela tivesse descoberto como ser excepcional, enquanto permanecia completamente fora do radar. Seu histórico, de acordo com os registros oficiais disponíveis ao pessoal de treinamento, era tão comum que beirava o esquecível. Nascida na pequena cidade de Riverside Falls, em Montana, filha de um guarda florestal aposentado e de uma bibliotecária escolar, formou-se na Universidade Estadual de Montana, com diploma em Relações Internacionais. Sem serviço militar prévio, sem conexões familiares com as Forças Armadas, sem habilidades ou treinamentos especiais que a diferenciassem de milhares de outros formados universitários em busca de propósito e direção através do serviço militar. O sargento Derek Voss inicialmente não prestou muita atenção a soldado Kane, além de assegurar que ela cumprisse os padrões básicos de treinamento. Em sua experiência, recrutas quietos se dividiam em duas categorias: aqueles que escondiam fraquezas e acabariam desabando sob pressão, e aqueles que simplesmente estavam focados em completar o treinamento sem criar drama. Ele presumiu que Kane pertencia ao segundo grupo, apreciando o fato de que ela exigia supervisão mínima e nunca causava problemas que pudessem manchar seu registro de instrutor. Durante o treinamento de armas, Alexis manteve-se consistentemente entre os 5% melhores da turma, mas fazia isso sem alarde nem celebração. Enquanto outros recrutas vibravam e batiam palmas após acertarem alvos difíceis, ela apenas fazia um leve aceno respeitoso ao instrutor de tiro e se preparava para o próximo exercício. Suas pontuações de pontaria eram inseridas no sistema sem comentário algum, apenas mais um conjunto de números que atendiam aos rigorosos padrões do exército. Nos exercícios táticos demonstrava uma compreensão intuitiva da dinâmica de campo de batalha que impressionava até os instrutores visitantes, mas sempre desviava os elogios, creditando o mérito aos companheiros ou dizendo que tivera sorte. O capitão Bradley Morrison, responsável pelos cenários de combate avançado, observou em seus relatórios semanais que a soldado Kane exibia percepção situacional e capacidade de decisão excepcionais, mas seu comportamento humilde impedia que suas conquistas chamassem a atenção que normalmente teriam. A aptidão física não representava desafio algum para Alexis. Apesar de sua constituição leve e aparência discreta, completava todos os percursos de corrida entre os 10% melhores tempos, executava exercícios de força com técnica exemplar e suportava provas de resistência que deixavam recrutas maiores e mais atléticos para trás. Ainda assim, realizava essas façanhas com tanta eficiência silenciosa que até sua consistência notável falhava em gerar reconhecimento duradouro do corpo de instrutores. Seus colegas de recruta sentiam-se ao mesmo tempo impressionados e intrigados pela colega enigmática. Ela era sempre prestativa quando outros tinham dificuldades com equipamentos ou procedimentos, oferecendo ajuda com uma paciência e perícia que sugeriam experiência prévia significativa. No entanto, nunca mencionava onde ou como havia adquirido tal conhecimento. Quando o soldado Rodrigues teve problemas com o equipamento de comunicações de campo, Alexis passou horas após o treinamento oficial, ajudando-o a dominar os procedimentos complexos, demonstrando familiaridade com protocolos que sequer eram abordados no currículo básico. Ela sabia das coisas. Recordou mais tarde o soldado Thompson não apenas conhecimento teórico, mas coisas práticas que você só aprende com experiência real, como manter equipamentos em condições extremas, mover-se silenciosamente em diferentes terrenos, ler padrões climáticos e situações táticas. Mas sempre que alguém perguntava onde ela aprendera algo, Alexis apenas sorria
e dizia que tinha lido em algum lugar ou visto em um filme. O aspecto mais curioso do tempo da soldado Kane em Fort Meridian era sua relação com a tecnologia. Enquanto outros recrutas lutavam para dominar os equipamentos cada vez mais sofisticados de comunicação e navegação exigidos dos soldados modernos, Alexis operava esses sistemas com uma facilidade que beirava o entendimento intuitivo. Ela conseguia diagnosticar falhas que confundiam os instrutores técnicos, otimizar configurações de desempenho que melhoravam a funcionalidade, além dos parâmetros padrão, e adaptar-se a variações de equipamento sem consultar manuais ou pedir orientação. A subtenente Patricia Holloway, responsável por avaliar o progresso dos recrutas, notara essas anomalias em suas revisões semanais de desempenho. O dossiê de Kane mostrava resultados consistentemente excepcionais em todas as categorias de treinamento, e ainda assim, de alguma forma, seu nome nunca aparecia em listas de menções honrosas ou de reconhecimento especial. Era como se alguém tivesse projetado seu histórico militar para ser exemplar, porém, esquecível, brilhante, mas invisível. Durante as horas de folga, Alexis mantinha o mesmo perfil discreto que caracterizava seu desempenho nos treinamentos. Passava as noites nos alojamentos lendo manuais técnicos e livros de história militar, participava das conversas em grupo sem jamais dominá-las e ajudava outros recrutas em seus estudos. Nunca recebia correspondência pessoal, nunca mencionava família ou amigos da vida civil e jamais pedia licenças especiais ou acomodações que pudessem fornecer pistas sobre seu passado. Os poucos detalhes pessoais que ela compartilhava eram cuidadosamente banais. Dizia gostar de trilhas e atividades ao ar livre, o que explicava sua excelente forma física. Tinha estudado línguas na faculdade, o que justificava sua familiaridade com terminologia militar internacional. Havia trabalhado em vários empregos antes de se alistar, o que poderia explicar seu conjunto diversificado de habilidades. Cada explicação era plausível, razoável e completamente sem destaque. O que nenhum de seus colegas recrutas ou instrutores de treinamento percebia era que o passado aparentemente comum da soldado Alexis Kane era uma fachada cuidadosamente construída, mantida por protocolos de segurança existentes, em níveis de classificação muito acima de qualquer coisa encontrada em uma instalação militar padrão. Sua verdadeira identidade era protegida por medidas tão sofisticadas que até mesmo sua presença em Fort Meridian havia sido coordenada por canais que operavam totalmente fora dos procedimentos normais de designação militar. O pequeno dispositivo preso ao seu cinto, agora piscando em vermelho com urgência, estava conectado a esses mesmos protocolos de segurança. Ele monitorava não apenas sua localização e sinais vitais, mas também qualquer indício de que sua cobertura cuidadosamente mantida pudesse estar comprometida. A decisão do sargento Derek Voss de agredi-la durante o treinamento havia acionado respostas automáticas que já corriam em direção ao campo de treinamento Charlie, trazendo consigo revelações que transformariam a compreensão de todos sobre quem de fato era a soldado Alexis Kane. A rotina matinal no campo Charlie começara como em qualquer outra quarta-feira nas últimas 8 semanas. A companhia Delta havia se reunido pontualmente às 06 e às 10, o vapor de suas respirações visível no ar frio de Nevada, enquanto o sol despontava sobre as montanhas que cercavam Fort Meridian. As atividades programadas incluíam treinamento avançado de combate corpo a corpo, exercícios de movimentação tática e manutenção de armas, parte do currículo padrão destinado a preparar os recrutas para as realidades da guerra moderna. O sargento Voss havia chegado 30 minutos mais cedo, como era seu costume, para inspecionar a área de treinamento e revisar os objetivos do dia. O percurso de obstáculos fora reorganizado após os exercícios do dia anterior, os tatames de combate dispostos em formações precisas e as armas de treino verificadas quanto à segurança. Tudo parecia normal, enquanto a companhia Delta tomava suas posições para a formação matinal, 32 recrutas em posição de sentido, enquanto Voss realizava sua inspeção habitual de uniformes e equipamentos. A soldado
Alexis Kane ocupara seu lugar de sempre na terceira fileira segunda da esquerda, uma posição que mantinha desde sua chegada a Fort Meridian. Seu uniforme exibia a mesma atenção meticulosa aos detalhes que caracterizava toda a sua apresentação militar, vincos tão afiados que poderiam cortar papel, botas refletindo a luz do sol da manhã e equipamentos arrumados com precisão geométrica. Permanecia em posição de sentido perfeita, olhos fixos à frente, respiração controlada, exibindo a postura militar que deveria ter-lhe rendido reconhecimento, mas que de alguma forma sempre se misturava à competência coletiva da formação. A previsão do tempo indicava céu limpo e temperaturas chegando a 35 degrees ao meio-dia, condições típicas do final de setembro no deserto de Nevada. Uma brisa leve carregava o aroma de sálvia e poeira pelo campo de treinamento, enquanto as montanhas distantes cintilavam sob o calor crescente. A bandeira no centro do complexo pendia imóvel no ar parado, suas cores vermelho-branco e azul, destacando-se contra o céu pálido da manhã. Na noite anterior, o capitão Bradley Morrison havia instruído o corpo de treinamento sobre o aumento do foco nas avaliações de prontidão de combate. Implantações recentes haviam revelado deficiências nas habilidades de combate corpo a corpo entre soldados recém-formados, levando à revisão dos protocolos de treinamento para enfatizar cenários de engajamento mais realistas. A diretriz do comando de Fort Meridian era clara: os recrutas precisavam ser testados sob condições que se aproximassem o máximo possível do combate real. O sargento Voss interpretou essas instruções através de sua própria filosofia de preparação militar, a crença de que os soldados só podiam ser realmente confiáveis em situações de vida ou morte se fossem levados além de seus limites percebidos durante o treinamento. Sua abordagem enfatizava pressão psicológica, exaustão física e desafios inesperados projetados para revelar falhas de caráter, antes que elas pudessem ser fatais em ambientes operacionais. Os outros instrutores haviam se acostumado a seus métodos, reconhecendo sua eficácia, embora ocasionalmente questionassem sua intensidade. Durante a inspeção matinal, Voss observou a excelência consistente de Kane, com a mesma mistura de aprovação e desconfiança que aplicava a todos os recrutas de alto desempenho. Em sua experiência, soldados que pareciam perfeitos demais geralmente escondiam vulnerabilidades que surgiriam nos piores momentos. Ele fez uma anotação mental para testar Kane com mais rigor durante os exercícios de combate do dia, não por animosidade pessoal, mas por dever profissional de garantir que cada soldado sob sua supervisão estivesse genuinamente preparado para o serviço militar. As 2 primeiras horas de treinamento transcorreram conforme o planejado. A Companhia Delta completou uma marcha tática de 8 quilômetros através do terreno desértico que circundava Fort Meridian, praticando técnicas de movimentação enquanto carregavam cargas completas de combate. A soldado Kane manteve sua posição nas fileiras centrais da formação, acompanhando o ritmo com precisão matemática, ajudando colegas em dificuldade sem chamar atenção para si e navegando pelo terreno desafiador com a competência natural que já se tornara sua marca registrada. Após a marcha, a companhia passou para os exercícios de manutenção de armas que testavam a capacidade dos recrutas de desmontar, limpar e remontar seus fuzis sob pressão de tempo e em condições adversas. Grãos de areia haviam sido introduzidos propositalmente nos mecanismos das armas para simular condições de campo, e os recrutas deveriam restaurar a plena funcionalidade dentro de prazos rígidos. A soldado Caim concluiu o exercício em metade do tempo estipulado. Seus movimentos fluíam com a eficiência de quem possuía prática, mas ela usou os minutos restantes para ajudar outros recrutas, em vez de buscar reconhecimento por seu desempenho. As atividades da manhã revelaram o mesmo padrão que caracterizava todos os dias de treinamento desde a formação da Companhia Delta. Cain constantemente executava tarefas em um nível que deveria tê-la marcado como excepcional, mas de alguma forma conseguia realizar tais feitos
sem atrair a atenção duradoura que normalmente acompanhava esse tipo de desempenho. Seus instrutores observavam suas pontuações, registravam seus tempos de conclusão e seguiam para o próximo recruta como se sua excelência já fosse tão rotineira a ponto de parecer irrelevante. Quando a companhia começou a se preparar para o treinamento de combate corpo a corpo, a atmosfera mudou sutilmente. Esse exercício específico exigia que os recrutas demonstrassem sua capacidade de neutralizar oponentes usando as técnicas aprendidas ao longo das últimas 8 semanas, com os instrutores servindo como adversários para garantir resistência realista e avaliação adequada da forma. A pressão psicológica era intencionalmente intensa, projetada para testar não apenas as habilidades físicas, mas também a resiliência mental sob estresse. A soldado Kane fora designada para enfrentar o sargento Derek Voss, uma combinação que se mostraria muito mais significativa do que qualquer um poderia prever. Quando ela se posicionou sobre o tatame de combate, ajustando o equipamento de proteção e se preparando para o confronto, nada em seu comportamento sugeria que encarava aquele encontro como algo além de mais um exercício de rotina, a ser completado com a mesma competência silenciosa que aplicava a todas as tarefas militares. Os outros recrutas formaram um círculo ao redor do tatame. Alguns estavam nervosos com suas próprias demonstrações que viriam a seguir. Outros, curiosos para ver como a constantemente excelente, porém discreta Cain se sairia contra o instrutor mais exigente de toda a equipe de treinamento. O sol da manhã já havia subido alto, projetando sombras agudas sobre o campo de treinamento e criando uma iluminação dura que tornaria o confronto iminente ainda mais dramático. Nenhum dos observadores percebia que estava prestes a testemunhar um incidente que acionaria protocolos de segurança adormecidos havia anos, trazendo consequências que ultrapassariam os limites do campo de treinamento Charlie e alterariam fundamentalmente tudo o que pensavam saber sobre a recruta silenciosa, que passara 8 semanas escondida à vista de todos. A demonstração de combate corpo a corpo começou de forma rotineira com o sargento Voss, chamando a soldado Cain ao centro do tatame, enquanto explicava os parâmetros do exercício aos recrutas reunidos. O objetivo era simples demonstrar técnicas defensivas contra um oponente agressivo, mostrar forma adequada e contra-ataques corretos, além de manter a compostura sob pressão física. O que começou como um treinamento militar padrão evoluiria para algo muito mais sério em questão de minutos. Certo Cain anunciou Voss ajustando seu equipamento de proteção e assumindo posição de combate. Vamos ver se essas 8 semanas de treinamento realmente serviram para alguma coisa. Ou se você é só mais uma recruta que parece boa no papel, mas desaba quando as coisas ficam reais. Seu tom carregava a típica ponta de ceticismo profissional. Mas havia algo mais em sua voz, uma nota pessoal, o prenúncio de uma tensão que vinha crescendo, desde que ele notara a competência, aparentemente sem esforço de Cain. Os movimentos iniciais seguiram o padrão esperado. Voss lançou golpes e chutes controlados, testando as reações defensivas de Cain e sua capacidade de manter a postura adequada sob pressão. Ela respondeu com precisão exemplar, bloqueando os ataques com movimentos eficientes e demonstrando as técnicas que haviam praticado exaustivamente durante o último mês. Sua performance era sólida, competente e absolutamente sem destaque, exatamente o que os observadores haviam aprendido a esperar da recruta, que se destacava sem buscar aplausos. Mas à medida que a demonstração prosseguia, o sargento Derek Voss começou a aumentar a intensidade além dos parâmetros normais de treinamento. Seus golpes passaram a vir mais rápidos e com mais força, testando limites que empurravam o exercício para algo muito mais próximo de um combate real do que de uma demonstração instrutiva. Os outros recrutas perceberam a mudança. A atenção antes relaxada se transformou em preocupação à medida que viam a agressividade controlada do instrutor converter-se em algo pessoal e perigoso. É só isso que você tem, provocou Voss, desferindo uma combinação que forçou Cain a recuar pelo tatame. Todas essas pontuações perfeitas não significam nada quando alguém está realmente tentando te machucar. Não é.
Sua respiração tornava-se mais pesada, não por esforço físico, mas pela raiva crescente. O tipo de fúria que soldados experientes reconhecem como um sinal claro de perda de controle. A soldado Caim manteve-se firme, respondendo com a mesma competência comedida que aplicava a todos os desafios. Mas observadores mais atentos começaram a notar sutis mudanças em seus movimentos. Suas técnicas defensivas permaneciam impecáveis de manual. Mas havia uma economia de gestos, uma eficiência nas respostas que sugeria capacidades muito além do treinamento padrão de recruta. Ela parecia antecipar os ataques de voz, frações de segundo, antes de eles se desenvolverem, posicionando-se com uma precisão de tempo que revelava a experiência real de combate. O confronto atingiu seu ponto de ruptura, quando Voss, frustrado por não conseguir romper a defesa de Cain, abandonou completamente o pretexto de uma demonstração instrutiva. Você acha que é melhor do que todo mundo, não é? Rosnou ele, lançando um cruzado de direita brutal, um golpe que não tinha nada a ver com o objetivo do treinamento e tudo a ver com a afirmação de poder pessoal. Hora de aprender como é um combate de verdade. Cain desviou o soco com um movimento tão fluido que pareceu sem esforço, mas a própria deflexão revelou algo que fez vários observadores darem um passo para trás surpresos. Seu contra-ataque havia sido executado com um grau de precisão que leva anos para se desenvolver a resposta automática de alguém que já enfrentou situações reais de vida ou morte, muito além de qualquer ambiente de treinamento militar. Por um breve instante, sua fachada cuidadosamente mantida de competência comum se rompeu, revelando lampejos de uma perícia que pertencia a um nível totalmente diferente de experiência militar. O sargento Voss viu aquela defesa não como habilidade, mas como desafio. Interpretou a competência de Cain como um ato de desrespeito à sua autoridade. Seu rosto ficou rubro de raiva, e ele abandonou qualquer pretensão de manter o controle do exercício. Quer me humilhar na frente dos meus recrutas? Gritou sua voz, ecoando por todo o campo de treinamento. Vamos ver o quanto você é durona quando as luvas caem. A situação saiu completamente do controle quando Voss desferiu o próximo golpe com clara intenção de causar dano real. Aquilo já não era treinamento, era uma agressão movida por orgulho ferido e insegurança profissional. O soco foi direcionado ao rosto de Caim com força suficiente para causar ferimentos graves, carregando um grau de violência que cruzava todas as fronteiras entre instrução e abuso. A soldado Caim teve uma fração de segundo para decidir uma escolha que determinaria não apenas sua segurança imediata, mas o destino da identidade cuidadosamente construída que mantinha havia 8 semanas. Ela poderia continuar interpretando o papel de recruta comum, recebendo o golpe, e esperando que alguém interviesse antes que algo sério acontecesse. Ou poderia reagir com todo o alcance de suas verdadeiras habilidades, revelando talentos que a denunciariam como alguém muito além de uma simples soldado em treinamento. A escolha, porém, foi tirada de suas mãos, quando seu corpo reagiu instintivamente, com reflexos moldados por anos de situações em que hesitar significava morrer. Seu movimento defensivo foi tão rápido que pareceu um borrão, uma técnica de contra-ataque executada com precisão devastadora, característica de treinamento de operações especiais e não de instrução militar básica. O sargento Voss se viu no chão antes mesmo de entender o que havia acontecido, o braço torcido em uma chave de imobilização que poderia facilmente ter causado danos permanentes. Por exatamente 3 segundos, o campo de treinamento mergulhou em silêncio absoluto. Cada recruta, cada instrutor, cada observador ficou paralisado, encarando a cena com a incredulidade de quem presencia algo que desafia as leis da realidade. A soldado Cain, a figura quieta e modesta que passara 2 meses se misturando à formação como se fosse invisível, acabara de demonstrar habilidades de combate pertencentes a uma categoria completamente diferente de experiência militar. Mas a humilhação e a raiva do sargento Voss já haviam ultrapassado o ponto em que o pensamento racional poderia prevalecer. Quando Cain soltou a chave de imobilização e deu um passo para trás,
oferecendo a mão para ajudá-lo a se levantar, um gesto que deveria ter dissipado a tensão. A fúria dele explodiu em uma violência cega que destruiria sua carreira e desencadearia consequências, além de qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Você acha que é alguma espécie de durona das forças especiais? Ele gritou, ignorando a ajuda oferecida, e levantando-se de um salto com uma expressão assassina. Eu vou te mostrar o que acontece com recrutas que esquecem o lugar deles. O golpe que se seguiu ativaria protocolos de segurança que estavam adormecidos havia anos, trazendo à tona revelações que transformariam completamente a compreensão de todos sobre quem de fato era a soldado Alexis Kane. No momento em que o punho do sargento Voss atingiu o maxilar de Kane, algo fundamental mudou na atmosfera do campo de treinamento Charlie. O estalo do impacto ecoou pela instalação no deserto, com uma sensação de finalização, marcando o fim dos protocolos militares normais e o início de algo sem precedentes. Cain cambaleou para trás sob a força do golpe, o sangue começando a escorrer imediatamente de seu lábio partido. Mas sua reação foi diferente de tudo o que os recrutas presentes haviam testemunhado em semanas de treinamento. Em vez de gritar de dor ou choque, em vez de cair no chão derrotada ou confusa, a soldado Kane endireitou-se lentamente de forma deliberada. Seus movimentos tinham uma precisão controlada, como se operassem independentemente do trauma físico que acabara de sofrer. O sangue escorria pelo queixo, manchando a parte da frente de seu uniforme, mas sua respiração permanecia constante e medida. Mais impressionante ainda, seus olhos não mostravam surpresa alguma, como se ela já esperasse aquele momento e tivesse calculado sua resposta com antecedência. Os 31 outros recrutas em formação ao redor do tatame se viram diante de algo que desafiava sua compreensão sobre como as pessoas reagiam à violência súbita. O soldado Thompson mais tarde descreveu aquele instante. Foi como assistir alguém acionar um interruptor dentro de si. Num segundo ela era a Cain quieta que todos conhecíamos. No outro, era alguém completamente diferente. Não estava com raiva nem com medo apenas. Pronta. O que nenhum dos observadores podia ver era o pequeno dispositivo preso ao cinto de Cain, agora pulsando com uma luz vermelha urgente, enquanto sensores sofisticados detectavam o trauma do impacto e transmitiam automaticamente sinais de emergência através de redes militares criptografadas. O dispositivo havia sido programado para reconhecer padrões específicos de ameaça e responder com protocolos que existiam muito acima do nível de classificação de qualquer pessoa presente naquele exercício de treinamento. O dispositivo havia sido programado para reconhecer padrões específicos de ameaça e responder com protocolos que existiam muito acima do nível de classificação de qualquer pessoa presente naquele exercício de treinamento. Em questão de segundos após o soco de voz, sistemas automatizados começaram a ativar respostas que trariam consequências em cascata, descendo diretamente dos níveis mais altos do comando militar. O sargento Derek Voss, ainda consumido por raiva e humilhação, interpretou a reação controlada de Cain como uma continuação de desafio à sua autoridade. Ainda acha que é durona? Rosnou ele, avançando em sua direção com clara intenção de continuar o ataque. Vamos ver o quão especial você é quando eu terminar com você. Suas mãos estavam cerradas em punhos, o rosto distorcido por uma fúria que havia ultrapassado qualquer objetivo de treinamento razoável. Mas quando Voss se preparou para lançar outro golpe, a resposta de Kane revelou capacidades que transformaram completamente a dinâmica do confronto. Seu movimento defensivo foi executado com uma precisão tão fluida que parecia dobrar as leis da física, uma técnica que pertencia ao treinamento de operações especiais, não à instrução militar padrão. Ela não apenas bloqueou o ataque, redirecionou o impulso e a energia dele, de uma forma que o fez tropeçar para trás, ao mesmo tempo em que se reposicionava em uma postura que prometia consequências devastadoras caso ele continuasse o ataque. A técnica durou talvez 2 segundos, mas esses 2 segundos revelaram anos de treinamento que nenhuma recruta deveria possuir. Seu jogo de pés demonstrava um equilíbrio e posicionamento que levavam décadas para dominar.
Os movimentos das mãos mostravam conhecimento de pontos de pressão e alavancas princípios ensinados apenas nos programas de combate mais avançados das Forças Armadas. O mais revelador de tudo era sua consciência tática durante a troca. Ela calculava simultaneamente múltiplas opções de resposta, enquanto monitorava as posições e reações de cada pessoa na área ao redor. O soldado Rodrigues, posicionado na primeira fila de observadores, deu um passo para trás involuntariamente. Isso não é coisa de treinamento básico, sussurrou para o recruta ao lado. Isso é outra coisa completamente diferente. Algo profissional. Outros recrutas começaram a murmurar entre si suas vozes, carregando a energia nervosa de quem percebe estar testemunhando algo muito além de sua compreensão ou experiência. Entre os membros do corpo de treinamento presentes, 2 cabos e um sargento que observavam as demonstrações trocas de olhares, misturavam preocupação profissional com espanto crescente. Eles haviam supervisionado milhares de exercícios de combate ao longo de seus anos de serviço, mas nunca tinham visto um recruta demonstrar o tipo de habilidades avançadas que Ken acabara de exibir. Sua técnica não sugeria apenas treinamento extenso, mas experiência operacional recente, pertencente a especialidades militares muito acima do nível de instrução de infantaria básica. O sargento Voss, no entanto, estava cego pelo próprio orgulho ferido e incapaz de compreender as implicações do que acabara de testemunhar. A defesa impecável de Ken apenas aumentou sua determinação de reafirmar domínio por meio da violência. "Quer se exibir?" gritou ele, a voz ecoando por todo o campo de treinamento. "Vamos ver como você lida com isso." Avançou com ambas as mãos estendidas claramente, tentando agarrá-la e usar seu tamanho e peso superiores para sobrepujar qualquer técnica que ela pudesse ter aprendido. A resposta de Ken a esse ataque mais agressivo foi uma obra-prima de precisão tática que eliminou qualquer dúvida sobre suas verdadeiras capacidades. Ela não apenas se defendeu, desmontou sistematicamente o ataque de Voss, com uma sequência de movimentos pertencentes ao mais alto nível de treinamento de combate militar. Seu contra-ataque foi executado com uma eficiência tão controlada que parecia coreografado, cada elemento fluindo perfeitamente para o seguinte, enquanto mantinha total consciência do ambiente e de possíveis efeitos colaterais. Em menos de 5 segundos, o sargento Voss estava estirado de costas no chão, completamente imobilizado por uma chave de articulação que poderia facilmente ter resultado em uma lesão permanente se Ken tivesse decidido aplicar mais pressão. A técnica que ela utilizara era tão avançada que nem mesmo os instrutores experientes conseguiam identificar imediatamente sua origem ou classificação. Mais importante ainda, a velocidade e a precisão com que ela executara a manobra não deixavam dúvida. Aquelas não eram habilidades adquiridas em 8 semanas de treinamento básico. O campo de treinamento mergulhou em silêncio absoluto, enquanto todos ali processavam o que acabavam de testemunhar. A soldado Caim permanecia de pé sobre o corpo imobilizado de Voss, mantendo o controle da submissão com aparente facilidade, enquanto o sangue ainda pingava de seu lábio partido. Sua respiração permanecia estável, sua postura alerta mas relaxada, e seus olhos varriam constantemente a área ao redor, com a consciência tática de alguém que havia vivido experiências de combate extensas e reais. Mas em vez de encerrar o confronto à demonstração de habilidades superiores de combate de Ken, apenas intensificou a humilhação e a raiva de Voss. Ela havia liberado a imobilização e recuado um passo, oferecendo-lhe a oportunidade de encerrar a situação com o mínimo de dignidade que ainda pudesse preservar. "Senhor, temos um alerta de emergência nível 9. Vindo de uma de nossas áreas de treinamento", relatou a subtenente Patricia Holloway, a voz profissionalmente controlada, apesar da natureza sem precedentes da situação. Os sistemas automatizados indicam que alguém com a mais alta autorização de segurança possível está atualmente sob agressão física por parte de pessoal de treinamento. O alerta inclui indicadores de trauma médico e solicita intervenção imediata.
O silêncio do outro lado da linha durou exatamente 4 segundos, tempo suficiente para o general Harrison acessar bancos de dados classificados e confirmar o que o sistema de alerta indicava. Quando falou novamente, sua voz carregava a autoridade absoluta de quem compreendia por completo as implicações críticas do que estava acontecendo. Acionem imediatamente os protocolos da condição alfa, ordenou. Isolem o campo de treinamento, Charlie. Ninguém entra, ninguém sai sem minha autorização direta. Mobilizem a equipe de resposta e deixem-na pronta para deslocamento imediato. Quero 4 coronéis a caminho do local dentro de 3 minutos. E decretem bloqueio total de comunicações sobre este incidente até entendermos exatamente com o que estamos lidando. À medida que as ordens do general se propagavam pela estrutura de comando de Fort Meridian, uma resposta de emergência cuidadosamente coordenada começou a se desenrolar com uma precisão que revelava anos de preparação para exatamente esse tipo de cenário. A coronel Sarah Mitchell, oficial de inteligência da base, foi retirada de uma reunião de rotina e direcionada imediatamente ao pátio de veículos, equipada com armamento e equipamento tático completo. O coronel David Chen, responsável pela coordenação de operações especiais, recebeu ordens semelhantes enquanto revisava arquivos de pessoal em seu escritório. A coronel Rebecca Torres, ligação de Fort Meridian com programas militares classificados, estava no meio de uma videoconferência segura com oficiais do Pentágono quando seu assistente entrou às pressas com ordens de emergência que substituíam todas as prioridades anteriores. A conversa, que tratava de alocação orçamentária para programas de treinamento no exterior, foi imediatamente encerrada. Ela pegou seu equipamento e saiu apressadamente. O 4º coronel James Bradford estava conduzindo uma inspeção de rotina nos depósitos de munição da base quando seu rádio crepitou com ordens que o fizeram correr em direção ao centro de comando. Como chefe de segurança da base, ele tinha autorização que lhe concedia acesso a informações sobre certas designações de pessoal especial. Mas mesmo seus briefings não haviam incluído detalhes específicos sobre o indivíduo cujo alerta de emergência agora acionava os protocolos de resposta mais sérios da história operacional de Fort Meridian. Enquanto isso, no campo de treinamento, Charlie, o sargento Derek Voss, tomava a decisão final que encerraria sua carreira militar. Ao se levantar do tatame, sua humilhação e raiva haviam atingido níveis que anularam completamente qualquer resquício de julgamento profissional. O fato de uma recruta ter demonstrado habilidades de combate superiores, de ter neutralizado seus ataques com facilidade e de 31 outros soldados terem testemunhado sua derrota, tudo isso se combinava para empurrá-lo além de qualquer consideração racional sobre consequências. Você acha que é alguma espécie de superagente das operações especiais? Gritou Voss, a voz carregada de fúria ecoando por todo o campo de treinamento. Não me importa o tipo de treinamento que você acha que tem. Você é só mais uma recruta, e eu vou te mostrar o que acontece com quem esquece seu lugar na cadeia de comando. A soldado Kane permaneceu imóvel enquanto Voss se aproximava. O sangue ainda escorria de seu lábio partido. Sua postura era relaxada, mas pronta. Os outros recrutas haviam formado um círculo mais amplo ao redor do tatame. O desconforto inicial agora se transformava em medo genuíno, enquanto observavam o instrutor preparar-se para agredir uma colega de forma clara e deliberada. Vários deles mais tarde relataram que, naquele momento, sabiam estar testemunhando algo que havia ultrapassado completamente os limites do treinamento, tornando-se comportamento criminoso. No entanto, nenhum deles se sentiu capaz de intervir contra a autoridade de um sargento instrutor. "Recue, sargento", disse Kane calmamente, sua voz carregando uma autoridade sutil o suficiente para sugerir que ela estava mais acostumada a dar ordens do que a recebê-las. Não há necessidade de levar isso adiante. O tom era respeitoso, porém firme, falado com a compostura profissional típica de alguém acostumado à responsabilidade do comando. Mas Voss interpretou as palavras dela como o insulto supremo, uma recruta presumindo dar ordens a um sargento instrutor. Sua reação foi imediata e brutal,
Um golpe de costas da mão desferido com a clara intenção de causar o máximo de dano físico e psicológico possível. O impacto atingiu o rosto de Ken com um estalo tão alto que fez vários recrutas se encolherem e recuarem, enquanto ela cambaleava pelo tatame, o sangue agora escorrendo livremente do nariz e do lábio anteriormente ferido. O segundo ataque acionou a sequência final de respostas automáticas, que vinha se acumulando desde o primeiro alerta. Nas profundezas dos servidores seguros do centro de comunicações, protocolos de reconhecimento, há muito adormecidos foram ativados. O dispositivo que monitorava os sinais vitais de Ken transmitiu não apenas dados médicos, mas também códigos de identificação, que se conectaram instantaneamente a bancos de dados classificados, abrangendo múltiplas agências governamentais. Dentro de 30 segundos após o segundo ataque de voz, linhas telefônicas seguras começaram a tocar em escritórios do Pentágono, da CIA e de outras entidades cuja própria existência era classificada acima do nível das operações militares convencionais. A recruta silenciosa que passara 8 semanas invisível entre a formação da Companhia Delta estava prestes a revelar uma identidade que chocaria todos os presentes e destruiria a carreira do sargento que acabara de cometer o maior erro de sua vida profissional. Os 4 coronéis enviados para o local atravessavam Fort Meridian a toda velocidade em direção ao campo de treinamento Charlie. Nenhum deles compreendia completamente o que encontrariam ali, mas todos sabiam que estavam respondendo a uma situação envolvendo alguém cuja verdadeira identidade era protegida pelos níveis mais altos de classificação de segurança nacional. Os veículos dos 4 coronéis convergiram para o campo de treinamento Charlie com a precisão sincronizada de anos de exercícios de resposta emergencial. Os SUVs pretos levantavam nuvens de poeira do deserto de Nevada enquanto se aproximavam da área de treinamento, as luzes de emergência piscando em padrões que identificavam claramente a presença de oficiais de mais alta autoridade militar. A visão de oficiais superiores respondendo a algo que parecia ser apenas um exercício de rotina espalhou ondas de confusão e apreensão entre o pessoal da base que testemunhava a passagem urgente da comitiva. A coronel Sarah Mitchell foi a primeira a sair do veículo. Seu treinamento em inteligência permitiu-lhe avaliar a situação tática instantaneamente. Diante dela, 32 recrutas permaneciam em uma formação irregular ao redor de um tatame de combate, onde 2 figuras se enfrentavam, uma a uma, soldado coberta de sangue em trajes de treinamento. A outra, um sargento cuja postura exalava agressividade e descontrole. A linguagem corporal de todos presentes contava a história de uma escalada violenta e de uma completa quebra dos protocolos normais de instrução militar. Sargento Voss, a voz da coronel Mitchell, cortou o ar do campo de treinamento, com uma autoridade absoluta que congelou todos os presentes no lugar. Afaste-se imediatamente da recruta e assuma posição de sentido. Sua ordem carregava o peso de quem está acostumada a ser obedecida sem questionamento, reforçada por insígnias de patente que representavam um nível de autoridade raramente visto em instalações de treinamento básico. O sargento Voss se virou em direção aos oficiais que se aproximavam, o rosto ainda vermelho de raiva, mas agora, exibindo os primeiros sinais de confusão, ao reconhecer a natureza sem precedentes da resposta àquilo que ele acreditava ser apenas uma questão interna de instrução. 4 coronéis veículos de emergência e uma mobilização do tipo normalmente reservada a incidentes de segurança nacional, tudo concentrado em seu confronto com uma única recruta que até aquele momento deveria ter sido completamente insignificante no panorama geral das operações militares. O coronel David Chen posicionou-se com consciência tática imediata, controlando a geometria da situação. Seu histórico em operações especiais era evidente na maneira como analisava ameaças potenciais, enquanto mantinha contato visual com todos os presentes. Seus olhos pousaram sobre a soldado Ken por vários segundos, notando detalhes que escapavam à observação comum: sua postura, o padrão de respiração, a forma como ela mantinha o equilíbrio apesar dos ferimentos evidentes.
Equipe médica para o campo de treinamento. Charlie imediatamente disse a Coronel Rebecca Torres pelo rádio. A experiência como ligação com programas classificados. Evidente em sua coordenação, precisa de múltiplos elementos de resposta. Precisamos de avaliação de trauma e registro fotográfico da cena. Enviem também o pessoal de segurança para estabelecer um perímetro. Ninguém entra ou sai desta área sem autorização direta. O coronel James Bradford, chefe de segurança da base, iniciou o processo formal de documentação do incidente, garantindo que todas as informações sensíveis fossem protegidas. Sua prioridade era identificar exatamente quem estava presente e o que havia testemunhado, ciente de que a situação havia ultrapassado os limites da disciplina militar comum e adentrado um território que exigia manejo cuidadoso de implicações classificadas. A soldado Kane permaneceu imóvel durante toda a chegada dos coronéis. O sangue continuava a escorrer de seus ferimentos faciais, mas sua postura permanecia alerta e composta, mantendo uma disciplina profissional impressionante. Para os recrutas reunidos ao redor, ela parecia estar sustentando a mesma dignidade silenciosa que havia caracterizado seu comportamento ao longo das 8 semanas de treinamento. No entanto, para os 4 coronéis que se aproximavam, o que viam era algo completamente diferente. Um lampejo de reconhecimento surgiu nos olhos deles enquanto processavam informações que conectavam sua aparência a relatórios confidenciais e arquivos de pessoal que existiam muito acima dos canais militares convencionais. Soldado Alexis Kane disse a coronel Sarah Mitchell, a voz carregando um tom de respeito profissional, que parecia totalmente inadequado para se dirigir a uma recruta em treinamento básico. Está ferida com gravidade suficiente para exigir evacuação médica imediata. A pergunta foi formulada com a cautela e deferência normalmente reservadas a oficiais de alta importância, não a uma simples aluna de treinamento. Os demais recrutas trocaram olhares confusos, testemunhando uma cena surreal, seus instrutores de treinamento sendo literalmente substituídos em autoridade e presença por oficiais superiores cujas atenções estavam completamente voltadas para a soldado quieta, que todos haviam considerado uma figura discreta e comum na formação. O soldado Thompson mais tarde descreveria o momento como algo irreal, ver uma coronel tratar Kane com uma cortesia profissional quase reverente, enquanto ela permanecia de pé sangrando, vítima de agressão física por parte de seu instrutor. A confusão do sargento Voss, por sua vez, começava a se transformar nos primeiros sinais de medo genuíno. Ele estava finalmente compreendendo que suas ações haviam desencadeado uma resposta de magnitude, muito além de tudo o que poderia imaginar. Senhora, eu estava conduzindo um treinamento de combate de rotina, começou ele. A voz tremendo com o início da percepção de que sua compreensão da situação estava completamente equivocada. Esta recruta demonstrou desrespeito à autoridade e precisava ser corrigida de acordo com os procedimentos disciplinares padrão. A resposta do coronel David Chung veio com uma intensidade controlada que imediatamente silenciou qualquer tentativa adicional de justificação. Sargento permanecerá em silêncio até receber autorização expressa para falar. Está dispensado de todas as suas responsabilidades de treinamento pendente de uma investigação completa sobre sua conduta. A polícia militar está a caminho para escoltá-lo até a detenção, onde aguardará as acusações formais. A menção de acusações formais provocou um verdadeiro choque entre os presentes. Os recrutas e instrutores começaram a compreender que não estavam diante de um simples incidente de treinamento, que dera errado, mas de algo muito mais sério, o tipo de evento que poderia destruir carreiras e abalar protocolos militares inteiros. 4 coronéis haviam chegado, equipes de resposta emergencial haviam sido mobilizadas, e agora um sargento instrutor enfrentava a possibilidade de responder criminalmente por agressão. Tudo isso centrado em uma recruta que até aquele momento parecia absolutamente insignificante. O soldado Rodrigues, que estava na primeira fila dos observadores, observava atentamente as interações de Caim com os oficiais superiores,
e notava detalhes que jamais havia percebido durante as 8 semanas de convivência. A maneira como ela respondia às perguntas com compostura, terminologia e postura denunciava uma familiaridade com protocolos militares de alto nível, muito além do que qualquer recruta deveria conhecer. Apesar das lesões, sua postura mantinha a autoridade e a disciplina típicas de alguém acostumado a lidar com situações de comando. Enquanto isso, a coronel Rebecca Torres falava discretamente em seu rádio seguro. Suas palavras eram cuidadosamente escolhidas para não revelar informações confidenciais, ao mesmo tempo em que coordenava comunicações com agências cuja mera menção sugeria implicações que transcendiam a disciplina militar de rotina. Confirmar verificação de identidade via protocolos Blackwater, disse ela utilizando uma terminologia que nenhum dos instrutores ou recrutas reconheceu, mas que carregava um peso evidente para os oficiais presentes. À medida que a equipe médica chegava e começava a documentar os ferimentos de Kane, o coronel James Bradford iniciou os procedimentos formais de coleta de provas, tratando o incidente não como um acidente de treinamento, mas como um caso potencial de agressão criminal. Fotografias, depoimentos e evidências físicas começaram a ser reunidos compondo um dossiê que serviria de base para um tribunal militar com possíveis sentenças de prisão. Os recrutas assistiam em crescente espanto enquanto viam sua compreensão sobre a soldado Kane e sobre o próprio sistema de justiça militar ser completamente transformada. A soldado discreta, antes vista apenas como uma aluna competente mas comum, estava sendo tratada com o mesmo protocolo reservado a oficiais de alto escalão, enquanto o instrutor que a agredira enfrentava o colapso total de sua carreira. Mas a revelação mais importante ainda estava por vir. A coronel Mitchell se preparava para fazer a pergunta que finalmente exporia a verdadeira identidade da recruta, cuja presença em Fort Meridian estava protegida por classificações de segurança que alcançavam os níveis mais altos do planejamento de defesa nacional. A coronel Mitchell aproximou-se da soldado Kane, com passos contidos, como quem sabia que estava prestes a revelar informações que alterariam fundamentalmente a percepção de todos sobre a realidade. A equipe médica havia concluído sua avaliação inicial, confirmando traumas faciais compatíveis com agressão deliberada, enquanto documentava ferimentos que sustentariam graves acusações criminais contra o sargento Voss. Mas a avaliação médica era meramente protocolar. A real importância daquele momento residia na revelação classificada que estava para se desenrolar. Soldado Kane começou a coronel Mitchell, a voz assumindo o tom formal reservado a tratar pessoal, cujo status real exige manejo cuidadoso de protocolos para registro e na presença de testemunhas. Por favor, declare seu nome completo, patente e número de serviço. A solicitação pareceu rotineira para os recrutas reunidos, mas os 4 coronéis entenderam que estavam iniciando um processo de divulgação cuidadosamente planejado para exatamente esse tipo de situação de emergência. Kane limpou o sangue da boca com o dorso da mão, movendo-se deliberada e controladamente, apesar do trauma sofrido. Quando falou, sua voz carregava uma autoridade que parecia emergir de anos de experiência em comando, e não de 8 semanas de treinamento básico. Major Alexandra K., United States Army Intelligence and Security Command. Número de serviço classificado atualmente designada a Operação Deepwater. Denominação de disfarce soldado Alexis Kane. O silêncio que se seguiu à sua declaração foi tão completo que os únicos sons audíveis no campo de treinamento, Charlie, foram o vento do deserto e o zumbido distante de veículos de emergência. Cada recruta, cada instrutor e cada observador presente processava informações que desafiavam sua compreensão fundamental da hierarquia militar das operações classificadas e da verdadeira natureza da pessoa que conheciam como um membro discreto e sem destaque da Companhia Delta. O soldado Thompson, a cerca de 5 metros de distância, sentiu os joelhos enfraquecerem ao perceber que havia compartilhado um dormitório com uma major, cuja atribuição real envolvia operações de inteligência muito acima de sua autorização de segurança.
Ela foi uma major o tempo todo. Sussurrou a Rodrigues, que olhava para Cain com o tipo de reconhecimento chocado que surge ao entender, de repente, que todas as interações das últimas 8 semanas fizeram parte de uma elaborada operação de cobertura. A face do sargento Voss empalideceu, à medida que as implicações do que acabara de ouvir penetravam sua consciência. Ele não havia apenas agredido uma recruta durante um treinamento. Havia atacado fisicamente uma oficial superior envolvida em operações classificadas que exigiam os mais altos níveis de proteção de segurança. A percepção de que sua carreira não estava apenas encerrada, mas que ele poderia enfrentar acusações por comprometer operações de segurança nacional, fez-o recuar atônito. O coronel Shum adiantou-se seu histórico em operações especiais, permitindo-lhe apreender a complexidade de manter atribuições de profunda cobertura dentro de unidades militares regulares. Major Cain, há quanto tempo o senhor opera sob essa designação de cobertura? Sua pergunta foi feita com o respeito profissional, devido a um colega de campo, cuja missão exigira dedicação excepcional e sacrifício pessoal. 14 meses no total, respondeu Cain, a voz firme, apesar do sangue ainda escorrendo de seus ferimentos. 8 meses em Fort Henderson, realizando avaliações de infiltração nos protocolos de segurança de treinamento. 6 meses aqui em Fort Meridian, avaliando confiabilidade de pessoal e conformidade de segurança operacional. Sua resposta revelou que a designação à Companhia Delta estivera longe de ser aleatória. Ela vinha testando sistematicamente a capacidade do Exército de detectar e responder a potenciais ameaças à segurança. Os membros do corpo de treinamento, presentes cabos e sargentos que avaliavam o desempenho de Cain há semanas, perceberam então que haviam sido objetos de avaliação e não avaliadores. Cada interação, cada avaliação, cada procedimento rotineiro fora observado e analisado por alguém cuja missão real era identificar vulnerabilidades nos sistemas de treinamento militar que poderiam ser exploradas por serviços de inteligência hostis. A Coronel Torres coordenava comunicações com múltiplas agências por seus canais seguros, suas responsabilidades de ligação, exigindo que ela gerenciasse as implicações mais amplas de uma operação de cobertura comprometida. Precisamos iniciar protocolos de relocação imediata, ordenou. Ela falou em seu rádio criptografado. A operação Deepwater foi comprometida e requer procedimentos completos de extração. Notifiquem também a supervisão do Pentágono de que temos uma violação de segurança nível 1 envolvendo agressão a uma agente classificada. A verdadeira identidade da Major Cain começou a esclarecer todos os detalhes que haviam intrigado os observadores durante seu tempo em Fort Meridian. Suas pontuações excepcionais em tiro de precisão, sua compreensão intuitiva de táticas avançadas, sua habilidade em solucionar falhas em equipamentos sofisticados. Tudo aquilo agora fazia sentido. Eram as competências de uma oficial de inteligência, com ampla experiência de campo, e não os talentos inexplicáveis de uma recruta prodigiosamente talentosa. O sargento Rodrigues, que monitorara as comunicações durante o período de Cain, na base de repente entendeu por que certos relatórios de rotina haviam sido classificados acima de seu nível de acesso. As notas perfeitas, o conhecimento técnico, o jeito como ela ajudava a todos sem buscar reconhecimento. Comentou com seu assistente. Ela não estava tentando se destacar no treinamento. Ela estava conduzindo uma avaliação profissional de todo o nosso programa. Os recrutas presentes tentavam processar a revelação de que alguém com quem haviam convivido e treinado por 8 semanas operava sob uma identidade totalmente fabricada para fins de segurança nacional. A soldado Walsh, companheira de alojamento de Cain, mais tarde, descreveu um misto de admiração e traição ao perceber que sua amiga mais próxima durante o treinamento mantinha uma elaborada farsa e ainda assim genuinamente se importava com o bem-estar dos colegas soldados. O coronel Bradford iniciou os protocolos de segurança destinados a garantir que a natureza classificada da missão de Cain permanecesse protegida, apesar de sua exposição pública. Todo o pessoal presente está a partir deste momento
vinculado por obrigações de segurança nacional, anunciou em formação. Qualquer discussão sobre os eventos de hoje fora dos canais oficiais constitui violação potencial da lei federal e será processada na mais rigorosa extensão da justiça militar. O sargento Derek Voss, agora compreendendo a magnitude de seus atos, tentou uma última justificativa. Eu não tinha como saber, disse ele, a voz embargada pela consciência de que ignorância não seria defesa. Ela era só mais uma recruta da minha companhia de treinamento. Como eu podia imaginar que estava operando sob disfarce? A resposta da Major Kane demonstrou o profissionalismo que lhe permitira manter sua cobertura por mais de um ano, enquanto conduzia uma das mais sensíveis avaliações de segurança interna do Exército. Sargento Voss, sua falta de conhecimento sobre minha designação real não justifica agredir qualquer soldado sob seu comando, declarou ela com firmeza controlada. O fato de eu ser uma major em operação classificada é irrelevante diante de sua decisão de usar violência contra alguém que acreditava ser sua subordinada. Suas palavras carregavam o peso de quem está acostumada à responsabilidade do comando, revelando a experiência de liderança que estivera cuidadosamente oculta, sob 8 semanas de comportamento discreto diante do corpo de instrução. A transformação da recruta silenciosa em uma operadora de campo autoritária e plenamente profissional estava completa, expondo a verdadeira competência que havia sido disfarçada sob a aparência de uma simples soldado em treinamento. Enquanto os 4 coronéis coordenavam o complexo processo de gerenciamento de uma operação de inteligência comprometida, ao mesmo tempo, garantindo as consequências adequadas para o comportamento criminoso de Voss, começaram a emergir as implicações mais amplas do incidente. A cobertura da Major Kane havia sido rompida, mas sua missão também revelara vulnerabilidades críticas na segurança dos programas de treinamento militar, exigindo atenção imediata dos mais altos níveis de planejamento de defesa. 6 meses após o incidente no campo de treinamento, Charlie, as repercussões da exposição da Major Alexandra Kane continuavam a remodelar os protocolos de treinamento em diversas instalações militares. O relatório abrangente que ela apresentou após sua extração identificara 17 vulnerabilidades críticas nos procedimentos padrão de processamento de recrutas, levando a uma revisão sistemática das práticas de triagem de pessoal e das medidas de segurança operacional em toda a estrutura de comando de treinamento do Exército. A Major Kane retornara à sua função principal no Army Intelligence and Security Command, mas seus 14 meses de trabalho disfarçado haviam proporcionado percepções que iam muito além do escopo original da Operação Deepwater. Sua análise detalhada sobre como agentes classificados poderiam operar despercebidos dentro de unidades militares regulares tornou-se leitura obrigatória para oficiais superiores responsáveis por operações de contra-inteligência. Enquanto suas recomendações para a melhoria dos protocolos de segurança eram implementadas em bases de todo o território continental dos Estados Unidos, o Tribunal Militar do ex-sargento Derek Voss havia sido concluído 3 meses antes, com um veredito que abalou toda a comunidade de suboficiais, culpado de agressão a um oficial superior, conduta imprópria e comprometimento de operações classificadas. Os protocolos de treinamento passaram a incluir instruções específicas sobre como reconhecer e relatar abusos por parte de instrutores com canais claros, para que os recrutas pudessem denunciar comportamentos inadequados, sem medo de represálias. O compromisso das Forças Armadas com a proteção de todo o pessoal, independentemente de patente ou designação, foi reforçado pelo reconhecimento de que qualquer pessoa em uniforme poderia estar atuando sob ordens classificadas, exigindo consideração e proteção adicionais. 6 meses depois, enquanto a Major Kane revisava relatórios de inteligência de múltiplas operações em andamento, ela ocasionalmente refletia sobre seu tempo como soldado Alexis Kane e sobre os recrutas que haviam compartilhado aquela experiência com ela. Os laços formados durante aquelas 8 semanas estavam entre os mais autênticos de toda a sua carreira militar, construídos sobre desafios comuns e apoio mútuo, e não sobre hierarquia de patentes
ou obrigações profissionais. A história da recruta silenciosa que fora revelada como uma major de inteligência conduzindo operações secretas tornara-se parte do folclore militar, um lembrete de que as qualidades mais importantes do serviço militar, competência, dedicação e cuidado com os companheiros de farda, podiam ser encontradas em qualquer posto e em qualquer designação. Seu legado se estendia além das melhorias em segurança operacional, abrangendo uma nova valorização das profundezas ocultas que podiam existir dentro de militares aparentemente comuns. Quando novos recrutas chegaram a Fort Meridian para o treinamento, seus instrutores traziam consigo o entendimento de que capacidades excepcionais e missões classificadas poderiam estar escondidas sob aparências discretas, garantindo que cada soldado recebesse o respeito e o tratamento profissional que seu serviço merecia, independentemente de sua posição aparente na hierarquia militar.